Agradeço a oportunidade. Esta manhã eu peço que os irmãos possam sentar em nome de Jesus. Abra suas Bíblias no livro de Gênesis 37. Livro de Gênesis 37. Versículo 4. Vamos falar um pouco de José. Vamos falar da vida de José e trazer para a nossa vida hoje. Gênesis 37, versos 4. E diz assim o versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais que todos seus irmãos, aborreceram e não podia falar com ele pacificamente. Irmãos, nesta manhã viemos falar um pouco da vida de José. José ele tinha apenas 17 anos quando o Senhor Jesus começou a falar com ele. No momento que Deus começou a falar com ele em sonhos, José tentava transmitir esses sonhos que ele estava tendo, mas às vezes ele não compreendia muito, porque ele ainda não tinha o discernimento. E ele tentava levar para os seus irmãos, ele queria interagir com os seus irmãos, mas os seus irmãos não davam ouvido aos sonhos de José. José era desprezado por seus irmãos a todo tempo. Toda vez que José se aproximava dos seus irmãos, irmãos, escutem, hoje eu tive um sonho. E lá, já veio um sonhador. Simeão, irmão de José, era o que mais odiava José naquele momento, pois ele tinha muita inveja. José era filho de Jacó, e por isso Jacó o amava, porque ele era fruto de sua velhice. Naquele momento, irmão, José se aproximou dos seus irmãos e disse: irmãos, eu tenho um sonho. Eu tive um sonho essa noite. Deixa eu me contar para vocês. Deixa eu contar essa notícia para vocês. Só que seus irmãos não queriam dar ouvido. Não queriam ouvir o que José tinha para falar. E com muita insistência, José contou o primeiro sonho. E José disse assim: olha, meus irmãos, eu sonhei que nós estávamos atando mole no campo. E lá, o meu mole se levantava, ficava de pé. E o dos vossos irmãos se levantava e começava a se rodear em volta do meu e se inclinava perante o meu. E os irmãos de José, ouvindo aquilo, se aborreceram. O que você quer dizer com isso, cara? Você quer dizer que nós vamos te prostrar diante de você? Tá maluco? Para com isso. Ele: não, calma, meus irmãos, ainda tive outro sonho. Ele: José, para, José. Sabe que ninguém gosta de você aqui? Você fica falando essas besteiras? E José insistiu e contou novamente outro sonho. Não, olha só, eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Jacó se levantou e disse: que isso que você quer dizer, meu filho? Você quer dizer que o sonho que sonhaste, você quer dizer que eu, tua mãe e teus filhos vamos nos inclinar perante você? Vamos nos prostrar com o rosto em terra perante você, meu filho? É isso mesmo? Os seus irmãos, com muita raiva, saíram de perto dele, foram para o campo. Foram levar as ovelhas para o campo. José tentou justificar, ninguém quis ouvir José. Mas o que eu quero passar para vocês é que José ele queria apenas a amizade dos seus irmãos. Tudo que José queria era que seus irmãos compreendessem, o aceitassem como irmão. Mas ele era o mais desprezado dos irmãos, apesar de ser o mais novo. Naquela época ele não tinha nascido nem Benjamim. E chegou a certo tempo, passado um tempo, seus irmãos estavam no campo,
o seu pai virou e falou: filha, vai à terra de Siquém, vê como esses teus irmãos estão lá pastoreando as ovelhas, vê como é que eles estão lá. José: vou sim, meu pai, vou sim. Ele sempre obediente, ele foi. Ele foi procurando, perguntou um, perguntou outro. Eu vim passando, ele foi pro lado de lá. Ele chegou até os seus irmãos. Quando os irmãos deles avistaram ele de longe, falou assim: olha, já vem lá o sonhador, já vem um chato de José de novo. Caraca, já não basta o sonho que ele contou pra gente, meu Deus do céu, já vem perturbado de novo. E eles começaram a tramar algo terrível sobre a vida de José. Naquele momento, Simeão, apesar de não ser o mais velho, começou a tramar uma morte de José. Mas Rubens, o filho mais velho de Jacó, escutou o que ele estava dizendo e disse: calma, peraí, não matamos o nosso irmão, não, vamos lançar o sangue dele em terra, não vamos fazer isso não. Vamos fazer o seguinte, tem um poço aqui, tá vazio, mas é fundo, vamos botar ele lá dentro, só assim ele aprende a lição. Mas no coração de Rubens era só colocar ele ali para dar um susto e tirar. Mas Simeão estava tão irado, com tanta raiva, fazendo a cabeça dos outros irmãos, que quando viu uma caravana de ismaelitas passando, ele estava sentado comendo um pão diante daquela situação e disse: olha, façamos o seguinte, vamos tirar esse sonhador daqui do poço, vamos vender ele. Vamos vender ele para aquele que está passando. Aí chamaram o pessoal se aproximou dele, e quando o pessoal se aproximou, eles pensaram que ia saquear ele. Ele falou: não, peraí, a gente só quer negociar. Para onde vocês estão indo? A gente está indo para a terra do Egito. Olha só, tem um jovem aqui, quero te ver, quanto você me dá por ele? E José clamando: meus irmãos, não façam isso comigo. Não façam isso comigo, tenha misericórdia de mim, meus irmãos. E os irmãos dele não queriam ouvi-lo, não queriam ouvir José. E Rubens tentou fazer alguma coisa, Judá tentou fazer alguma coisa, e eles, o tempo todo, eles, irrevogáveis, venderam José como se fosse um objeto. Venderam José por apenas 20 moedas de prata. E José foi vendido como escravo. E chegando na terra do Egito, eles começaram a fazer uma figura de José. Olha, esse é um menino formoso, ele tem uns dentes bons. Naquela época quem tinha um dente bom era muito jovem, e não sabia por idade e via pelos dentes. E falava: olha, ele tem arcada dentária boa, ele é um menino forte, sadio, dá para trabalhar por muitos anos de serviço escravo. E se aproximou um homem daquele comércio. Esse homem era Potifar. Ele era o eunuco do rei. Quando ele se aproximou, ele ficou olhando para José e falou: quanto você quer esse menino? Eu quero tanto. Então ele é meu, agora ele é meu escravo. Só, irmão, que quando a gente pensa assim: tudo dá errado para mim, nada me favorece, tudo está dando errado, eu perdi isso, eu perdi aquilo, perdi meu emprego, perdi minha mulher, perdi meu filho. Olha o que José passou. José passou coisas terríveis, e nem por isso deixou de adorar a Deus, nem por isso José abandonou sua fé, nem por isso José deixou de pensar nos seus pais o tempo inteiro. Todo o tempo José lembrava do seu pai. José agora está na casa de Potifar. E nesse momento que José está na casa de Potifar, José acaba despertando, sem querer, o ego da mulher de Potifar. E a mulher dele começa a observar José por vários dias. Fica observando José. José era jovem, cheio de saúde. E ela um dia se pegou no momento que não tinha ninguém em casa. Potifar tinha saído para fazer a guarda. Os guardas da casa de Potifar também tinham saído com Potifar. Ela estava sozinha, ela e José. Ela tentou seduzir José de uma maneira que José não aceitou. José: não, eu não vou corromper minha fé, eu não vou corromper meu Deus. A minha fé não permite eu fazer isso. Eu não vou me deitar com você. Você é a mulher do meu Senhor. Se você está fazendo isso, imagina que você deveria ter feito antes de eu chegar aqui.
E ela insistiu, agarrou José se apartou dela e correu. No momento que José correu, ela puxou a roupa de José e ficou uma veste de José na mão dela. E ela, com muito ódio, porque José não quis se deitar com ela, ela pegou e começou a gritar, até que alguém aparecesse. E apareceu um soldado, e perguntando o que havia de acontecido. E naquele momento, ela inventou uma mentira. Ela disse que José teria agarrado ela. Aproveitou que o Potifar não estava em casa, tentou agarrar ela à força. E quando o Potifar chegou, ela estava com a veste de José na mão e incriminou José. Olha, esse escravo novo que você trouxe, esse hebreu, esse menino, ele tentou me agarrar à força. E na mesma hora, Potifar não pensou duas vezes, botou ele no cárcere, mandou ele preso. Mais uma vez o sofrimento de José. Mas eu digo para você uma coisa, irmão. É o fim? Não. É o começo. É o começo. Por que eu digo que é o começo? Porque quando José estava naquele cárcere, o cara pode dizer, pô, cara é maluco, falar que é o começo, no outro momento que o cara foi preso injustamente. Mas eu digo para você, irmão, Deus era com José. E tudo que José fazia, ele prosperava. Tudo que José tocava, era abençoado. José era muito próspero. O Senhor Jesus prosperou a vida de José dentro do cárcere. Prosperou de tal maneira que até o dono do cárcere, o cara que tomava conta lá, confiou nas mãos de José todos os presos. Falou, olha, cuida dele para mim aí, cuida das coisas aí de dentro, que eu confio em você. E as coisas começaram a fluir bem. Os escravos trabalharam bem dentro do cárcere, trabalhando bem, fazendo tudo direitinho. E Potifar olhou aquilo, não é você que deveria estar tomando conta. Ele não, eu confio no José. José é um homem bom, tudo que ele faz, ele prospera. Potifar já começou a pensar, né? Pô, o que eu fiz? Será que ele realmente é o cara errado? Mas o que eu quero dizer para você, meu irmão, é tentar trazer um pouco da vida de José para a vida de hoje da gente. A Bíblia diz que José tinha 17 anos quando foi vendido por seus irmãos, como escravo para um grupo de ismaelitas, por causa da inveja que eles tinham de José. Mas ele tinha um pouco de razão, pois seu pai Jacó amava mais do que os outros mesmo, pois José era fruto de sua velhice. O nome de José indica que o seu nascimento foi considerado um sinal, uma coisa futura grandiosa. A história da vida de José é mais conhecida da Bíblia do que a torna tão notável. Não é o que aconteceu com José, mas como José reagiu nas tais circunstâncias. José soube reagir na dificuldade, na adversidade, mas ele agiu com serenidade. Ele agiu, não foi só apenas com impulso, mas ele teve noção do que estava fazendo. Tudo ele consultava a Deus. Ele temia Deus. Diga para o seu irmão ao seu lado. De José, aprendemos que a vida nem sempre é justa. Diga para ele ao seu lado. De José, aprendemos que que a nossa vida não é justa. E é verdade. Muitas das vezes sofremos injustiça, sem termos direito de nos defender. Mas Deus vai te honrar assim como honrou a vida de José. Da mesma forma que Deus honrou a vida de José, Ele vai te honrar. José, ele não cresceu em uma família ideal. Seus irmãos o odiavam sem causa. José foi maltratado quase o tempo todo. Imagina você crescer assim, sendo maltratado, humilhado pelos seus irmãos, e apenas só seu pai. Basta, claro. Mas como não bastasse, eu quero o amor dos meus irmãos também. Eu não quero só o amor do meu pai, eu quero dos meus irmãos também. A Bíblia diz que nós temos que viver em unidade, viver em amor. A canção que nós cantamos diz que nós temos que viver em amor como um corpo, como uma família.
vivendo sem falsidade, com amor em Cristo. É isso que José fazia. José vivia com amor. Ele vivia sem pensar em prejudicar alguém, mas sempre tinha alguém para tentar prejudicar José. Mas sempre quando se levantava alguém contra José, o Senhor o justificava. José nem abria a boca, só o Senhor justificava. O Senhor mostrava: não, meu servo não está errado, meu servo fez isso, ele está sofrendo injustamente. E é verdade, é o que acontece com a gente hoje. E de José aprendemos que podemos fazer coisas certas, não importa a circunstância. José não deixou que a circunstância ditasse as suas ações, que eu acabei de falar. Tudo que José fazia não era por impulso. Deus o direcionava em tudo que ele fazia. Em grande parte, Daniel e seus companheiros sofreram o mesmo que José com a sua própria vida na Babilônia. Daniel também sofreu injustamente, né? Daniel foi lançado na cova dos leões. Medraque, Sadraque e Abednego também foi lançado a mando do rei Nabucodonosor na fornalha de fogo. Injustamente, só porque adorava a Deus. Só porque adorava. Só porque eles se curvavam diante de outros deuses. Hoje você quer fazer as coisas certas, mas o mundo está de uma tal maneira que se você não entrar no esquema do mundo, você não consegue dar um passo à frente. Mas diga uma coisa, meu irmão: com Deus você não dá só um passo, não. Em meia circunstância, em meia luta, você dá 2, 3, 4 passos à frente, irmão. Porque Deus, se Deus é contigo, meu irmão, não tem barreira, não tem muralha, não tem entidade que te impeça. O Senhor Jesus é contigo, ponto. O Senhor Jesus é que vai pelejar por você. Assim como Josué nas suas batalhas, todas as vezes que Deus mandava Josué aí, Deus era com Josué nas suas batalhas. E ele foi grande vencedor. Foi um grande guerreiro. E de José aprendemos que devemos lembrar algumas coisas e esquecer outras. Tem coisas que devemos guardar no coração, devemos lembrar. Mas tem coisas que não é necessário a gente lembrar. Tem coisa que, isso aqui passou, já não faz mais parte de mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. José teve que esquecer algumas coisas amargas. Muitas das vezes, a palavra de Deus diz em Gênesis lá, que José, ele se encontrava, às vezes ali dentro da sua casa com a sua mulher, e a sua mulher pegava ele chorando, e quando ia sondar, ele sabia o que estava acontecendo, ele dizia: estou lembrando do meu pai. Estou lembrando das coisas amargas que meus irmãos fizeram comigo. Eu fui maltratado quando criança. Eu fui lançado no poço quando criança. Eu fui vendido como escravo como criança. Mas Deus me honrou. Deus não me deixou, nunca me abandonou. Deus nunca me abandonou. E José nunca esqueceu de Deus, de seus pais. A sua fé era inabalável. A sua fé era firmada na rocha. Nada destruía a fé de José. Nem o cárcere, nem a escravidão, nem as falsas mentiras contra José. Nada disso fazia com que abalasse a sua fé. José, ele tinha a sua fé inabalável em Deus, porque ele tinha convicção do que ele era. Ele tinha convicção do Deus que ele servia. Ele tinha certeza de que tudo que ele fazia, Deus prosperava. E José agora já é um pouco maior, já começa a entender que Deus fala com ele através de sonhos. E José estava preso na casa de Potifar. Na casa de Potifar tinha esse cárcere, e lá tinha alguns presos junto com ele, a qual ele ajudava a cuidar. E chegou para ele 2 presos. Um era o copeiro e o outro era padeiro.
E o copeiro, ele vendo aqueles dois atormentados por alguns dias, ele perguntou: o que está acontecendo? Posso ajudar vocês? E o copeiro respondeu: olha, tivemos um sonho e não sabemos interpretar, e não há ninguém que interprete nossos sonhos. E naquele momento, José: conta-me o seu sonho, conta-me. Eu quero ouvir seu sonho. E o copeiro começou a contar. E José respondeu: teu sonho é o seguinte: Deus restituirá a sua cabeça. Ele te devolverá ao seu trabalho de copeiro ao rei. E o outro, vendo a interpretação de José sobre o copeiro, falou: interpreta o meu sonho também. Eu vi que você interpretou o dele, interpreta o meu. Ele: conta-me teu sonho. E ele contou. Ele: olha, o teu sonho é o seguinte: Faraó levantará sua cabeça perante os homens, e você será jogado e morto, pendurado no madeiro, decapitado, por causa do que aconteceu com você, quando você foi preso. Aquele homem se irou com José, achou que José estava tendo algo pessoal com ele, porque quem quis agredir José já estava fome. José: calma, eu estou revelando o que Deus me deu. Não sou eu que estou falando, é Deus que está falando. Você me contou seu sonho, eu estou interpretando teu sonho, então a interpretação é essa. E passados os dias, conforme José tinha falado, antes daquele o outro, um ser julgado e o outro ser liberto, voltar ao seu trabalho real, ele disse ao copeiro: olha, quando estiveres com o Faraó, lembra-te de mim, fala de mim para ele. Não esquece não, fala de mim para ele, porque ele precisa ouvir quem eu sou, porque você sabe que eu estou aqui preso injustamente. Fala de mim para ele, para ver se ele tem um pouco de compaixão comigo, apesar dele não me conhecer. Ele foi liberto, o copeiro, o padeiro foi morto, como José previu, como José interpretou o seu sonho. E passou 2 anos. Faraó teve um sonho, 2 sonhos, e não há que ninguém interpretasse naquele momento. Faraó mandou chamar feiticeiro, curandeiro, mandou chamar toda a raça que pudesse interpretar o sonho dele, e ninguém interpretava. Faraó falou: não é possível, nem vocês que estão aqui comigo aqui conseguem interpretar meu sonho. O copeiro ouvindo lembrou de José: peraí, me permite falar? Faraó: fala, copeiro. Olha, quando eu estive preso na casa de Potifar, lá no cárcere, há 2 anos atrás, existe um homem lá que se chama José. Eu e o padeiro, a qual o senhor condenaste à morte, nós tivemos um sonho dentro do cárcere, e José interpretou esse sonho, e tudo que ele interpretou aconteceu. Eu voltei ao meu trabalho real e o outro morreu, foi condenado, e foi justamente o que ele falou. Ele falou: vai rapidamente, chama ele para mim. Ele pegou e foi, chamou. Mandou, antes de que José se apresentasse, né? Ele falou: vai lá, faça a barba dele, põe vestes novas e traga depois ele a mim que estiver pronto. E José se apresentou, barba feita, roupas novas. E ele contou o seu sonho para José. E José respondeu para ele: os seus 2 sonhos são um só. Os seus 2 sonhos são um só. A primeira interpretação que eu quero dizer para você: o Egito passará 7 anos de fartura, representa as vacas gordas e as espigas gordas. Após os 7 anos, sobrevirá 7 anos de fome, que representa as vacas magras e as espigas magras. E Faraó perguntou: o que eu devo fazer para que isso não venha acontecer? Para poder me precaver, para poder me calçar. Você tem alguma ideia, alguma coisa? Ele: levanta homem que possa governar por você, que possa armazenar o máximo de alimento, de trigo, que puder armazenar em celeiros. Durante esses 7 anos ele armazena, porque quando vier os 7 anos de fome, você venderá, você vai ter de sobra. Venda, e você vai ver que vocês vão passar esses 7 anos de fome com fartura. E José foi levantado. Mas eu digo para você, irmão,
José estava no fundo do poço. Olha o que Deus estava fazendo com a vida de José agora. Olha o plano de Deus na vida de José agora. José estava sendo levantado governador do Egito, irmão. E através da vida de José, José abençoou a sua família, que estava passando fome quando chegou a época de fome. Quando seus irmãos vieram comprar mantimento, José reconheceu, mas eles não reconheceram José. Porque quando José foi vendido como escravo, José ainda era moço. José ainda era moço. Era jovem, tinha 17 anos só. E José já estava na faixa de 30 anos, quando era governador do Egito. José, avistando seus irmãos, ele olhou. Eu conheço vocês, mas não vou fazer vocês me conhecerem agora não. E José chamou os seus servos e falou: ó, vendo o que eles querem aí, bota uma tacinha aí, ó. Primeiro devolve seu dinheiro, amarra tudo na boca do saco de vocês, sem que eles vejam. Eles pegaram e viram, foram, compraram o que tinha que comprar, voltaram para a sua casa de seu pai Jacó. Ao abrir os sacos, acharam as suas moedas, os seus saquinhos, os seus jornais com as suas moedas em cada saco. Ele, que isso? Estão tentando nos incriminar? Nós somos um homem de retidão, não agimos dessa forma. E contou para o seu pai Jacó. Jacó falou assim: olha, quando acabar o nosso alimento, vocês voltarão lá, vão devolver todos esses jornais com dinheiro e vão levar mais dinheiro para comprar mais alimentos. E foi o que aconteceu. Eles voltaram para comprar mais alimentos. Chegando lá, ele explicou a situação. José sabia quem ele era e conheceu Simeão, aquele que odiava tanto. Olha só quem estava por cima agora. Antes era Simeão, que plantou toda a maldade no coração dos seus irmãos. Hoje, quem está por cima era José, governador do Egito. Lembra daquele sonho lá atrás que José teve? Do mole se inclinando, os outros moles se rodeando e se inclinando perante ele. Lembra? Do sol e da lua, das 11 estrelas se prostrando perante ele também. Aquele sonho não era apenas um sonho comum. Deus estava dizendo para José: olha, você vai passar por um deserto, mas lá na frente eu vou te exaltar. E todos esses que te humilharam aqui, ó, vão depender de ti, mas não é para você sobressair sobre a vida deles não. Não despreza eles não. Isso é só para que eles conheçam e saibam quem é o Deus de José. José não queria humilhar seus irmãos não. Tudo que ele queria é que o povo, que os seus irmãos o amassem quando ele era mais jovem. Ele queria ser respeitado como irmão, assim como os outros eram. Mas ele era um filho desprezado pelos seus irmãos. E eles voltaram para a sua casa, mas eles deixaram Simeão preso. José falou assim: ó, prenda ele. Ah, mas por que não vão ser presos? Porque vocês levaram o dinheiro de volta. Não é nada, tá tudo esquematizado já. Tudo que José queria era só fazer uma pegadinha com seus irmãos para depois revelar para eles. E naquele momento, irmão, ele falou assim: ó, você tem... quantos irmãos vocês são? Ah, somos tantos irmãos. Sei o que, tá? São 11, um já morreu, sei o que. Começou a contar a história deles. José olhou: não, ainda falta alguma coisa. E Rubens se frutificou. Não, deixa eu falar, meu senhor. Existia um entre nós, o mais novo. Cadê Rubens? Existia um mais novo. E nós tramamos em tirar a vida deles. Mas não tiramos a vida desse irmão. Vendemos ele como escravo. E por causa disso, Deus nos cobra em todo lugar que nós estamos. Aonde a gente pisa, Deus nos cobra. A gente é cobrado pelo sangue do nosso irmão. Só que na cabeça deles nunca mais acharam José, acharam que José estava morto. Ele falou: você tem outros irmãos? Ah, tem um mais moço. Como se chama? Benjamim. Vai, traga ele que eu quero ver ele. Era irmão de José.
era irmão de José, filho de sua mãe, a quem morreu. José tinha 3 mulheres. Só que esse era um novo fruto, mas a velhice de Jacó. Irmão de José, de sangue mesmo, da parte de mãe e da parte de pai. José falou: vai, busca ele e traga ele aqui. Eu quero ver se é verdade mesmo que tu me diz. Porque vocês são espias. Vocês estão aqui para espiar a terra do Egito. E ele disse: não, longe de nós mesmo. Longe de nós, meu Senhor. Nós viemos aqui apenas comprar um mantimento. Não queremos fazer nada que desagrade ao Senhor. E eles voltaram, conforme José tinha falado. Falou: se você não voltar com seus irmãos, nem a minha face vocês verá. E eles pegaram e voltaram para Jacó. E Jacó não queria deixar que levasse de Benjamim, pois ele já tinha perdido seu filho José. Na mente dele ele tinha perdido, achava que alguma coisa terrível tinha acontecido, porque os seus irmãos trouxeram as suas vestes cheias de sangue. E Jacó naquela época tinha reconhecido, porque eles mancharam as vestes deles com o sangue de um cordeiro, para dizer que seus irmãos foram comidos por um bicho. Só que naquele momento foi se passando, o alimento foi acabando e tinha que voltar ao Egito para comprar mais mantimento. Era só lá que tinha comida. E eles pegaram e voltaram. Eles voltaram. O Jacó deixou que Benjamim fosse, com muito sacrifício ele deixou. E ele voltou. Quando José viu, só que José ele se revelava como o nome como o faraó tinha dado o nome a ele de Pané, alguma coisa assim, um nome estranho. E ele falava, e eles não se revelavam como José para os seus irmãos, porque ele ainda não queria ser conhecido pelos seus irmãos. Ele ainda queria sondar um pouco a vida de seus irmãos. E pois bem, toda vez que José ia conversar com ele, José sentia uma dor muito profunda, se retirava da presença dele e começava a chorar. E voltava, e se revelava de novo, conversava tal, e conversava com seus irmãos, e conversou com Benjamim, e perguntou: seu pai é vivo? Ele é, meu pai ainda vive. Como é que você se chama? Ele: Benjamim. E José se retirou de novo. E dessa vez ele chorou tão alto, mas tão alto, que até Faraó da sua casa e todo o povo da casa de Faraó que trabalhava com Faraó ouviu o grito de dor que José sentia. E mandou ver o que estava acontecendo. E José se revelou: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Chama Simeão, traga Simeão do cárcere para mim. Foi lá, pegou o irmão dele que estava preso, botou todos eles assim na frente dele. Falou: olha, o irmão de vocês que vocês lançaram no poço quando tinha 17 anos, e depois vocês tiraram ele do poço e venderam para um grupo de ismaelitas como escravo, que foi viver como escravo no Egito. Vocês falam com ele agora: eu sou José, eu sou o seu irmão, eu sou irmão de vocês. Eles não acreditaram, ficaram atônitos. O quê? E o Rubens olhando assim: José, é você? Ele: sou eu. Ele: vem, meus irmãos, me abracem. Sou eu. Ele tirou aquele negócio da cabeça dele e se apresentou. Ele falou: eu sou José. Venha, eu estou com muita saudade de vocês, venha. E eles ali se arrependeram. Creio que pediram perdão: seu irmão, me perdoa, meu irmão, pelo que eu fiz. No momento a gente tinha ciúme de você, nós tínhamos raiva, porque nosso pai amava mais do que a nós, e a gente, com aquela inveja de você, a gente acabou fazendo uma maldade, mas a gente ficou com essa culpa a vida inteira. E José convidou eles para ir na casa deles, almoçaram, mandou que voltasse na terra de novo e buscasse seu pai, e trouxesse todo mundo que estivesse lá, toda a família, todo o gado, tudo que eles pertencia a ele. E a Bíblia diz que foram um total de parentes 70 pessoas. E durante alguns anos José sustentou aquele povo. Deu terras para cada um. Botou, como eles eram pastores de ovelhas, botou eles como líderes de pastores de ovelhas. Deu função para cada um. Delegou função para todos eles. Restituiu ele. Jacó, quando viu José, foi uma felicidade imensa. Porque no coração dele ele achava que tinha perdido o filho amado. E olha, passado muitos anos depois, você revê o seu filho e fala: nossa, meu filho ainda vive.
Agora eu posso morrer em paz. Agora eu posso morrer em paz. Eu digo, irmão, Deus nunca se esqueceu de José, pois Deus tinha um plano para José, plano que abençoou toda a família de José e toda a terra do Egito. Deus não pensou apenas só em José, mas Deus pensou na família de José, Deus pensou na terra do Egito e em toda a terra vizinha do Egito. Deus pensou em tudo. E através de José, tudo foi abençoado, tudo foi próspero. José nos ensina que não devemos deixar com que as circunstâncias nos controlem. Ele também nos ensina que não devemos nos exaltar, uma vez que Deus exalta o fiel em seu devido tempo. Vejamos em Tiago 4,10, que diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Foi o que José fez, ele se humilhou perante o Senhor. Ele orava, ele descansava o seu espírito em Deus. Ele falou: Senhor, eu dependo de Ti. O Senhor que controla a minha vida. O Senhor que vai fazer a diferença na minha vida. No seu tempo eu saio daqui. E ele saiu do cárcere. Virou governador. Em Filipenses também diz 2:8-9: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é todo sobrenome. Da mesma forma, Deus exaltou Jesus quando Ele entregou seu corpo na cruz, por amor de muitos, por amor de mim, por amor de você. Deus exaltou de tal forma Jesus e pôs um nome, e não há outro nome sobre esse nome, Jesus. Para concluirmos, quando você pensa que é o fim, é o começo. Quando você pensa que é o fim, é o começo. Aquietai-vos em vossos corações. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crê somente em Deus. Descansa teu corpo, descansa tua mente. Confia as suas coisas na mão do Senhor, e Ele mais o fará. Não vai adiantar você ficar nervoso, querer resolver alguma coisa com: eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. Não vai te adiantar se você não confiar no Senhor. Se você confiar no Senhor, as coisas prosperam. As coisas prosperam quando você confia no Senhor. Tudo é ação de Deus e não do homem. Tudo é ação de Deus. Tudo está voltado para o reino do Espírito. As coisas estão voltadas para o reino do Espírito. E para fechar, nós temos que acreditar só em uma coisa: que Deus é soberano. Confie a sua vida no caminho do Senhor. Assim como Ele exaltou José, Ele vai se exaltar no tempo certo. Não adianta você também querer passar pelo tempo de Deus, porque o tempo de Deus tem que se cumprir, não é o tempo do homem. Muitas das vezes a gente quer uma coisa: eu quero agora, eu quero isso, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um melhor emprego, eu quero isso, eu quero roupa nova. Calma, filho. Calma. Descansa um pouco sua mente, está muito nervoso. Deixa Deus agir. No tempo certo, Deus vai te dando condição de você ter tudo isso. Não adianta a gente se afeitar. Não adianta a gente ficar nervoso com as coisas. Porque no tempo certo, Deus age. Amém, igreja? Agradeço a oportunidade nesse momento.